Iniciando mais um festival Inspira. Chegando aqui, olá todo mundo que vem chegando, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Renata, que bom. Hoje o nosso papo é com Sátia Spindel, da Soul Soul Loja. Ela é designer de joias, trabalha muito com cristais, então não só pelos cristais, mas também é muito legal a gente entender como alguém que tem uma paixão, que tem um talento com o desenvolvimento de peças, né, de joias e tudo mais, como ela conseguiu transformar isso numa realidade, numa realidade sustentável, porque cada vez mais a gente precisa se enriquecer dessas informações, né? Como que a gente pode sustentar os nossos próprios sonhos. Então hoje a gente vai conversar aqui com a Sátia, vai ser um prazer. E amanhã a gente tem a Carol Schrapp, que é mergulhadora freediving, que é campeã de apneia. A Sátia tá chegando, daqui a pouco solicita. E então é isso, hoje vamos ter esse papo com Sátia Spindel aqui, falar um pouco desse universo do design e tudo mais. Sá, você tem que solicitar. Eu posso mandar para você também, na verdade. Deixa eu ver aqui. Yeah, muito bem, agora veio. Yeah! Isso aí. Recusou. Ai, ai. Vamos lá, sou. Muito bem. A Sátia, vamos conversar hoje aqui com a Sátia que está em São Paulo. Sá, Oi, peraí. olá! Apareceu a caixa, não estava virado para mim. Tudo bem? Eu ia virar o celular, mas não, né? Não, Melhor deixar assim. não dá. Se você quiser que as pessoas ficam assistindo assim, ó, com dor no pescoço. Seja bem-vinda, Sá. Brigadão por ter vindo aqui Obrigada. conversar um pouco. Você está no ateliê em São Paulo? Sim, estou no ateliê em São Paulo. Tô, ele é em casa, esse ateliê, não o ateliê da Vila Madalena, que é o que você conhece, né? Eu estou no ateliê de casa, que eu também tenho um. E aí, mandei todo mundo ficar quieto em casa. Falei, ó, lá na frente, falei, ó, vocês fiquem todo mundo quieto aí. Tem uma turma grande, né, em casa. É. Legal. E aí? Ai, Então, então vamos começar este papo. Muito bom te receber aqui. Acho que tem muitas mulheres que são empreendedoras ou que querem, né, seguir com seus talentos, com seus dons. Então é muito legal a gente conversar com mulheres que conseguiram, que mesmo até mesmo sem saber por onde ir, acabaram construindo o seu caminho, que é um pouco o teu caso. Queria voltar sim. é, um pouco ali na sua juventude e na sua infância, você que foi criada numa comunidade, né, em Goiás, cara. Você nasceu em Goiás? Não, eu nasci no Rio de Janeiro. Ah, é, eu esqueci É, disso. eu nasci no Rio, mas quando eu nasci, minha mãe era advogada e tudo mais e resolveu largar toda a vida que tinha disso e morar no meio do mato. Ela foi morar, na verdade, primeiro em Maromba, em Mauá, que até a gente se conheceu lá, É né? verdade, a gente se conheceu Mas lá, não foi nessa época. Ai, gente do que é a céu. divisa, né, do Rio de Janeiro com Isso, Minas. ela foi abrir um restaurante e, sei lá, naquela época 70, né? Década de 70. E aí, a partir daí, a gente começou esse negócio de morar no meio do mato, né? Então, morava lá. Aí, depois de lá, foi para Bocaina. E aí, depois, foi para uma comunidade em Goiás, porque eu comentei com você da comunidade, né? Que delícia, que E aí, sempre você foi criado também desde sempre, sempre que eu e vocês no meio do mato. sim, sim. A primeira, sei lá, até os 10 anos de idade, né? Então, foi um tempo bem legal, assim. Que Para mim foi muito bom. E,
E aí, esse tempo na comunidade, a gente ficou mais tempo vivendo no meio do mato lá. E foi uns 5 anos lá, né? E era uma comunidade E hippie? Era uma comunidade o quê? isso, era uma comunidade hippie que as pessoas eram pessoas do mundo inteiro. Então, tinha pessoa da Espanha, Portugal, e todos foram, nessa época todo mundo viajava muito, né? Hippie, assim, né? E eram os hippies, sem falar assim com preconceito, né? Eram pessoas muito estudadas, viajadas e tinham esses ideais. Então, juntou uma turma com esse ideal e foi fazer essa comunidade em Goiás. Que legal. E, e aí durou um tempo, mas como toda comunidade, acho complicado durar também muito tempo, né? É, tem. Acho que tem que ter alguma veia meio religiosa, alguma coisa assim que ligue para ficar. Hoje em dia existe ainda, não é uma comunidade, então todas as pessoas que viveram na comunidade têm, a terra foi dividida e mas todo mundo super amigo, tudo e foi transformado numa reserva ecológica. Ai, que legal. Então é bem legal porque é muito preservado lá, é um santuário assim. Que E massa. na época todo mundo vivia de fazer joias, né? Deixa eu só te Então, perguntar uma coisa. Você por acaso tem algum tapete aí perto de você para pôr no seu pé? Porque tá dando muito por que você eco no seu pergunta? som. Tá o quê? Tá dando muito eco. Então, se Ah, puder- é? Será que é um ateliê? o ateliê. Você tem algum Ah, tapete para pôr aí no chão, no seu pé, ou um cobertor nas suas tenho, peraí, vou costas? pegar. Tá, Peraí. tá bom, obrigada. Só para ajudar aqui a gente a ouvir um pouco melhor a tua voz, que facilita um pouco para todo mundo. Que legal, né? É tão bom a gente ver o espaço do outro. Agora cada um está na sua casinha, a gente pode visitar o espaço de cada um. Isso é muito bacana. Embaixo da cadeira, Veri? Embaixo, Embaixo da cadeira também ou só do pé? embaixo dos, entre aonde passa a sua voz. Então, entre o celular e a cadeira já ajuda legal. Nossa! Uau, Veri! Ah, querida, tem simplesmente 10 anos na frente da câmera, né? Tipo, Jornalista, né? fora os anos como produtora de cinema. Então, Vamos ver se essas coisas a funciona. gente vem. Eu peguei um tapetinho compridinho, assim, vamos ver se Não, funciona. já melhorou muito. Já? Já. Boa. Legal. Legal. Então, ali na comunidade, você falou, né? Então, na verdade, eles eram amigos, já se conheciam ou juntou pessoas só com o mesmo ideal? Ah, tinha pessoas que eram amigos e que o amigo chamou e não sei o quê, que é o caso do meu pai, por exemplo, e da minha mãe. Foram amigos que convidaram, mas também várias pessoas não conheciam. E quando a gente foi para lá, a gente saiu da Bocaina, que era um paraíso, a gente vivia em cima era num vale maravilhoso, com montanhas, uma casa sozinha no meio do nada. E a gente foi para uma comunidade, todo mundo chegou numa mesma casa. Então era um caos. Eu me Nossa! lembro disso. Nossa Senhora. O começo foi meio difícil, assim, porque eu lembro que era todo. Eu, mesmo criancinha, eu tenho essas memórias, assim. Era todo mundo numa casona, que a gente chamava, e aí os quartos eram divididos por lençóis, assim. Então, e a cozinha fazia revezamentos, adultos, era essa coisa toda doida. Mas aí depois foi se organizando tudo, aí teve escolinha, cada um foi construindo uma casa. Mas no começo, Nossa Senhora. Pois é muito legal, porque isso dá uma outra É. noção também de realidade e de como se pode se viver, né? Dentro das todas as É. possibilidades que a gente tem de sociedade. Vocês ficaram ali 5 anos. Você começou a comentar aqui que o meio de subsistência da comunidade era fazer joias. Que tipo? Era mais biju? Era joia mesmo? Era prata, né? Era prata. Uhum. Era prata. Então, e a comunidade é ali perto da Chapada dos Veadeiros, Pirinópolis, nessa parte. E aí,
a Pirinópolis era uma cidade que não tinha nada, né? Era um nada. Hoje em dia, não sei se você já foi para Pirinópolis. Não, mas Hoje em dia é uma cidadezinha histórica, era também, né? Uma cidadezinha histórica, mas toda charmosa, turística, cheia de restaurantezinhos, de coisinhas, de lojinhas. Então, a comunidade trouxe também, de alguma maneira, tudo isso para Pirinópolis, assim, sabe? Porque começou a trazer toda essa. Era super roça, ainda é. Se você vai em volta, é roça, é tudo roça. É, super preservado de alguma maneira ali tudo, né? Então, mas hoje em dia Pirinópolis é outra cidade, tem outra cara, é outra história. Aquela época era bem roots mesmo. tinha alguém que trouxe a cultura de se fazer joia, desenvolvimento, ou foi uma coisa que eles foram criando para Então, criar algo fora? eu posso até errar aqui te falando assim, exatamente quem, mas hoje em dia tem até um reconhecimento de Pirinópolis como sendo a cidade da prata no Brasil, né? E tudo isso veio da comunidade. Só que eu não consigo te falar exatamente quem. Eu sei que o Damian, o Jota, todo mundo, todo esse pessoal que era da comunidade teve grande influência e eu acho que principal influência. Só que eu posso me esquecer de pessoas e não sei o quê, e aí eu tenho até medo de ficar falando muitos nomes, sabe, do pessoal da comunidade. Quem começou, mas todo mundo trabalhava com isso. Até meu pai trabalhava, não fazendo, mas vendendo. Que legal. Depois disso, os seus pais decidiram sair da comunidade e vir para São Paulo, por quê? Vários fatores. A comunidade começou a ruir de alguma maneira, né? Discordâncias de como continuar aquilo, tudo. E aí situações da vida mesmo que chamaram. Meu pai precisou vir para trabalhar aqui, assumir coisas aqui. Então, foi um processo assim, coisas de família, né? E aí o meu pai resolveu vir e eles vieram, meu pai e minha mãe. E eu achei até bom na época, confesso, porque eu era uma das mais velhas da comunidade das crianças, tinha muita criança, tinha só eu e o Ramsa, que era o mais velho. Então eu já tava meio querendo ver o mundo, já tava meio assim, não de saco cheio, mas eu queria mais coisas, sabe? Super conectada com tudo, mas tinha essa coisa assim do mundo, né? E ali a gente tinha um mundo particular, né? Então para mim na época foi bom vir para cá, assim. Eu já tava pedindo isso, sabe? Sei. Começando a virar adolescente, não sei o quê, então tava assim, pré-adolescente, começando a virar, né? E para você, você sente que foi uma adaptação difícil quando você chegou na cidade ou não era tudo que Não, você então, foi queria? para mim, assim, eu acho que não é a mesma coisa que para meus irmãos, por exemplo, que eram mais novos e ainda estavam mais nessa coisa toda lúdica. Mas para mim foi bom por isso que eu tô te falando, que eu tinha uma vontade de mundo, de ver mais coisas, de sair um pouco daquela coisa ali, entendeu? Então, eu achei o máximo no primeiro momento, assim. Eu achava o máximo arroz branco, requeijão, porque lá a gente, cara, não tinha luz elétrica, não tinha geladeira, não tinha, a gente comia o que plantava, o que existia. Se comia algum bicho, que também não era muito assim, era praticamente vegetariano mesmo, assim. Se comia era porque matou um bicho. A gente nem tinha um galinheiro ou um lugar que criava porco. Então era uma coisa muito natural mesmo, né? Muito da terra ali. Então, quando a gente veio para cá, a gente falava, nossa, arroz branco, requeijão, a gente não acreditava que era aquilo. Hoje em dia eu nem quero mais saber de requeijão na minha vida, gente. Que engraçado. Sá, depois É engraçado, mas é criança, né, gente? total, total. É E, muito diferente, assim, né? eu aposto que Mas eu lembro uma coisa que eu achava assim que eu não entendia, que quando eu entrei no colégio aqui, né, fiz o teste, entrei no colégio, e aí na escola, e aí eu lembro que tinha excursão é, para fazendinha tal, para ver vacas e galinhas, não sei o que. Eu falava, gente, mas por que as pessoas vão fazer excursão para ver isso? Para mim isso era uma coisa completamente normal, eu não entendia, assim, eu achava isso curioso, até hoje eu penso isso e falo, cara, não entendia. que legal, mas é muito legal isso, porque a sua mãe te ofereceu uma.
né, mesmo indo para a cidade depois, mas ela te ofereceu uma base educacional de muita possibilidade de desenvolver os seus próprios talentos e num encontro total com a natureza. Então, isso, querendo ou não, é Sim, uma coisa muito bonita que hoje você, como mãe, deve olhar para isso e entender também, saber o valor que tem levar seus filhos. sim, sim. Não, eu acho muito bom. Acho que toda a conexão e necessidade de natureza que eu tenho, acho que vem dessa infância. É, e assim, as memórias que eu tenho, assim, as brincadeiras que a gente fazia, era muito legal. As crianças se juntavam e iam caminhar no rio para desbravar o rio inteiro, porque lá tem um rio que corta, né, a fazenda. E a gente ia e era pedras e não sei o quê. A gente era super assim, indiozinho, super bicho do mato, eram umas brincadeiras muito legais. Então, assim, tenho só coisas boas para lembrar de lá e agradecer a isso e saber dessa importância mesmo, né? Dessa conexão com a natureza, como a gente faz parte dela, como a gente está integrado e como a gente precisa dela. E da energia dela e de tudo que, né, somos todos, né, da natureza, somos natureza, né? Então tudo isso foi muito importante, com certeza. Que Só legal. agradeço aos meus pais. Eu falo que a culpa é deles que eu quero ficar fugindo aqui de São Paulo. Fala, mas você quer? Eu falei, a culpa é de vocês que 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 fizeram fizeram fugir gostar do mato. disso. Quando a sua mãe veio para cá, ela continuou trabalhando com a questão de joias. O que ela fazia, que tipo de trabalho ela fazia? E ela conseguiu se adaptar fácil a trabalhar aqui? Porque acho que para sua mãe deve ter sido um pouco mais difícil essa adaptação. Sim, 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 para ela foi. Mas é isso, né? A vida traz as coisas pra gente, que nem o que está acontecendo agora, por exemplo, com todo mundo, né? Tem coisas que são fora do nosso controle, às vezes a gente tem que aceitar essas mudanças e tentar fazer o melhor disso, né? Então, ela, com certeza, com dificuldade e tudo, mas ela deu continuidade nisso e trabalhava de domingo a domingo, como diz ela, Ela mexia com e prata e ela era designer também? Como que era o trabalho dela? sim, sim. Sim, prata, designer, ela e uma sócia que também veio lá da comunidade, a Lu Guerra, e tinha um ateliê e ficaram um tempão de sociedade, depois desfizeram a sociedade, cada uma foi seguindo o seu caminho, são super amigas, a gente é super amiga da Lu também, então é família mesmo. E ela foi isso, batalhando, fazendo. Eu já estou fazendo joias há 18 anos. E então, eu acho que minha mãe tem uns 10 anos a mais que eu, assim, né, fazendo. Então, é Que muito legal. tempo mesmo. Tá, Eternidade. depois desse momento adolescente que a gente muito não sabe muito bem, ou você, porque eu acho que você, ao mesmo tempo, durante a sua adolescência, com esse contato com as joias, ao mesmo tempo nem queria muito, né? Porque eu acho que a gente tem um pouco da. Não, o Não, que é da minha mãe é da minha mãe, o não. que é meu é meu. Não, eu nem me interessava, né? A única coisa que me interessava é que eu me enchia de coisa, assim, né? Eu pegava e fazia mil colares. E eu lembro que algumas pessoas me perguntavam, falavam, mas você trabalha com isso? Eu falo, não, é que minha mãe faz, e não sei o quê. Então eu adorava me enfeitar, assim. E colocava os acessórios e fazia as composições e não sei o quê. Isso eu tinha, mas não tinha vontade nenhuma e nem pensava. Isso nem passava na minha cabeça, na Uhum. verdade. E aí Passava mesmo. quando você foi fazer faculdade, você foi fazer artes plásticas na FAP. Então tinha uma coisa artística de querer É, criar. isso eu sempre tive, assim, desde pequenininha meu pai fala que eu sempre gostei muito de desenhar e fazer uns desenhos, fazer umas coisas muito, muito, assim, ele falava que era muito diferente, né? Muito conectada com a arte mesmo. Então, eu, na hora de escolher a faculdade, eu fui para um caminho, assim, da arte mesmo. Eu falei, vou fazer artes plásticas, é o que eu gosto, é o que me conecta, é criar, é não sei o quê, e fui fazer artes plásticas. Então, a escolha foi pelo que me nutria e o que eu acreditava, assim, sei lá, me conectava comigo, assim. Quando a gente é adolescente é difícil escolher também, né, assim, na verdade. Eu acho que era uma coisa que eu fazia independente da faculdade de artes plásticas, né, a arte. Eu pintava mesmo assim, eu fazia as esculturinhas, as coisas, mesmo sem ter feito a faculdade. Então eu já tinha essa coisa. Então eu falei,
gostava muito de atividade física, de alimentação, dessas coisas, era uma coisa que me puxava também. Mas aí na hora de escolher, eu fui para as artes plásticas, design, para isso daí. Que legal. E aí, quando você saiu da faculdade, você começou a achar que você ia trabalhar como artista plástica? Você já tinha, estava no ateliê? Ah, eu trabalhava na época como designer, coisa para internet, e aquela coisa que você arruma um trabalho e vai trabalhando de designer e tudo mais. Então foi meio que indo assim nesse sentido do designer, né? E quando que você descobriu o designer de joias? Aí eu fazia os meus trabalhos de arte e são trabalhos grandes, né? Tinham trabalhos gigantescos, quadros gigantescos. E aí eu precisava de um espaço para guardar as coisas. Quando acabou a faculdade, para colocar os quadros todos, para poder continuar fazendo, né? Artes plásticas tem isso também. Se você, é difícil ter você tem que ter um quarto, pelo menos, para você ser o seu ateliê. Aí, coincidentemente, a minha mãe tinha esse ateliê na Vila Madalena, ali na frente da livraria da Vila, e uma artista plástica que dividia com ela o espaço, uma das salas, saiu. E aí ela falou: Nossa, Sátia, você não quer ir lá, sei lá, não quer uma sala para você lá? Por enquanto eu não tô afim, por enquanto, de chamar ninguém para dividir o espaço. Falei: Pô, é uma boa ideia, hein? Falei: Ah, legal. E aí fui. Levei minhas coisas e ficava ali. E Que nessa de legal. ficar ali, eu comecei. Aí tinham pessoas que trabalhavam, né? Que trabalham até hoje com a gente. É, Trabalhava ali no ateliê, tudo. E aí eu comecei a ver, aí me interessei e falei, não, me dá uma chapa de prata aí, né? Um laminado. Me dá uma Aí chapa de prata aí, deixa eu ver aqui. uma chapa de prata, chapa laminada. Aí me deram uma chapa, aí eu comecei a cortar a chapa, serrar e cortar formas, fazer, e aí comecei a fazer, e nisso, como eu acho que eu já comentei com você, eu comecei a fazer, e aí nisso minha mãe falou, nossa, ficou bonito isso, você não quer colocar para vender? Eu falei, ah, vamos colocar então. Aí coloquei, a gente tinha uma sala, né, no ateliê que as pessoas, era fechado, tudo, e que as pessoas iam. E aí as pessoas começaram a ver essas peças e começaram a curtir, e aí compravam. Ela falou, nossa, Sátia, tá vendendo as peças que você tá fazendo. Aí eu falei, né? Ela falou, você não quer receber alguma coisinha e você continuar fazendo? Aí eu falei, ah, pode ser, né? Uma boa coisa. Era uma Artista plástico é uma diferente. beleza, né, É, gente? É difícil. Artista plástico. era uma E linha aí, muito diferente. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Era uma linha muito diferente da tua mãe? era diferente, era diferente. É, é diferente, eram outras coisas, eram talvez um pouco mais ousadas, com essa coisa um pouco mais atual, moderna, que vem para o jovem de alguma maneira, né? Outras referências, outras coisas. Então, as pessoas começaram a curtir, começou a trazer outros públicos também. Então, aí foi indo uma coisa muito orgânica. Então, começou a ganhar forma. E eu fui me interessando. Então, eu ia experimentando, ia pesquisando técnicas. Levei várias técnicas para o ateliê, né? Então, eu... de trocar com pessoa que eu encontrava que fazia e falava, tem essa técnica que é a reticulada do fogo, que você põe o fogo e enruga a prata. Aí eu ia lá e experimentava. Aí eu trouxe corrente, trouxe couro, eu comecei a trazer vários materiais diferentes. Então começou a agregar muito aquele espaço, né? Assim, com muita coisa que vinha. E Legal. Então, aí você tinha uma troca grande com a tua mãe, assim, também, de tipo de. tinha, mas é mãe e filha, né? Então, assim, ao mesmo tempo também tem isso de conflitos, né? Mãe e filha, tem. Minha mãe sempre teve muita dificuldade de aceitar o novo, assim, né? De uma coisa. Sempre tive que, durante todo esse tempo, bater muito de frente com ela pra gente. Não, mãe, isso é legal, acredita que. Não, não, não. Aí, tum, de tanto eu colocava, aí ela fala, nossa, aí depois que eu lavo. Então a nossa troca era até um pouco mais da novidade, era um pouco mais no embate, assim,
porque para ela é mais difícil aceitar. Tanto que quando a gente foi abrir a Soul Soul, eu falo, nossa, gente, a gente tem que sair desse ateliê fechado, as pessoas têm que ver mais as coisas, tem que pessoas terem acesso. E não tinha internet naquela época, né? Não tinha Instagram, não tinha nada disso. Então, é diferente hoje em dia. Hoje em dia você pode ter uma coisa fechada mesmo e você está aberto para o mundo com o digital, né? Sim. Naquela época não tinha. Então eu falei, vamos abrir a loja, vamos abrir a loja, vamos procurar uma loja e sair para procurar uma casinha ali. E acabou rolando, né? Apareceu uma casinha, aquelas coisas, você vai mentalizando as coisas. É orgânico, mas ao mesmo tempo e tem a intenção, né? Eu acho que as coisas aconteceram muito orgânicas, de Mas a alguma gente forma, manifesta, né? naturais, mas existe a intenção do fazer, a intenção da conexão com o que você realmente quer, né? Não é nada assim, entendeu? Uhum. Então, eu acabei achando a casinha e abriu a Soul Soul, assim, a gente foi pra rua e Nesse, começou a Soul Soul com o nome Soul Soul, porque lá chamava Ateliê 938, que era o número. Aí eu coloquei ateliê em cima e fiz até um login, uma coisinha, e era Ateliê 938. Então, quando foi pra rua, virou Soul Soul. sim, nesse seu período de início, de começar, na verdade, numa brincadeira, né, de usar os materiais ali e trazer todo essa seu lado artístico de criação, de artista plástica, até lançar Soul Soul, você deve ter experimentado linhas diferentes, tanto que até hoje você vai experimentando cada vez novas linhas, mas você já logo determinou, vou trabalhar com pratas e com pedras? Como que foi esse início ou só prata? Primeiro foi muito metal, né? Primeiro foi bem a coisa do metal. E de trabalhar, era brincos só de prata. Bem no começo, assim, a minha mãe já trabalhava com pedra. A pedra até eu acho que é uma coisa que veio muito dela. Ela sempre falava assim para mim, o negócio é a pedra, né? A pedra é... nananã. Ela sempre falava isso, né? Sobre a pedra. E iam pessoas que vendiam pedras lá. E aí foi quando eu comecei a me conectar mais ainda com a pedra. Quando a gente era criança, a gente morava num lugar que o chão é todo de pedra, né? Lá no Cerrado, acho que você já deve ter ido alguma vez pro Cerrado, é tudo pedra, né? A gente está em cima de uma placa de quartzo gigantesca. Então lá a terra é pedra, né? Tanto que as estradinhas é tudo terra, terra com pedra, muita pedra, muita pedra. Então, a gente brincava quando era criança com um monte de pedra. A gente fazia castelinhos de pedra, era tudo pedra. Mas essa coisa da mágica da pedra, de sentir a energia mesmo da pedra, de ser chamada pela pedra, foi estando lá. Porque vinha essas pessoas que traziam essas coisas de pedra e eu olhava e falava, nossa, que coisa linda, que lindo. Aí eu comecei a me interessar pela pedra também. E aí depois quando fui também numa loja de pedra gigantesca, que tinha milhares de pedras, eu falava, gente, que coisa linda. Então, num primeiro momento, foi o metal, a criatividade, a forma, e aí até acrílico eu trabalhei um pouco, lapidado, umas coisas assim. E aí a pedra ela sempre estava ali, mas essa coisa mais de ligação mesmo, com até todo o significado ou essa coisa da energia da pedra mesmo, foi no decorrer, assim, não foi uma coisa tipo eu peguei a pedra, peguei o metal e, né, foi todo um processo, assim. E aí vocês criaram a Soul Soul, então você trabalhando com sua mãe, ah, claro que, né, numa estrutura, sua mãe já tinha esse conhecimento maior de como, né, se ter um negócio, de como se orquestrar essa estrutura, e a sua irmã também veio junto. Então, como que foi para vocês em família tocar esse negócio e de que cada uma cuida do que, como a coisa se foi se delimitando nessa nova estrutura? Então, a minha irmã, ela entrou depois nessa parte da loja, né? Quando começou a loja, aí ela veio com todo esse repertório do atendimento, né? Atendimento ao cliente, essa estruturação mesmo funcional da loja. Então, ela ficou cuidando dessa parte toda. é, disso mesmo. E não foi bem no começo até, né? Foi também uma coisa, abriu a loja, aí a loja foi tomando forma também.
e achando o seu caminho, né? Se estruturando. E aí depois ela entrou para ajudar com tudo isso, E a sua com mãe toda mais no essa. administrativo ou também na criação contigo? A minha irmã, Tua mãe. a minha mãe, não, minha mãe, ela é administrativa e criação. Então, ela gosta muito de criar também, criar coisas lindas, mas ela leva muito tempo também com essa parte administrativa, né? Como ela era advogada, tudo, ela já tem assim um dom natural para isso, né? Sei. Então, ela sempre também orgânico foi levando isso da maneira dela de administração e tudo. Então, é ela que cuida do administrativo. E hoje em dia isso está indo um pouco mais para minha irmã também, que tá assumindo isso em um processo de transição de alguma forma. E minha mãe, mas minha mãe continua criando também tudo. E isso faz bem para ela também. Ela gosta de criar. Que legal. Como que se dá o seu processo criativo, Sá? Tem outras pessoas que trabalham Então, no ateliê também, né? Mas tem tem outra as parte, meninas. né? Sim, as meninas que trabalham com a produção, tem duas no ateliê que estão com a gente há muito tempo, a Beta e a Adriana. E é assim, o processo criativo ele tem várias formas, na verdade, né? Então, assim, é, a minha cabeça ela não para, na verdade, né? Então, eu posso, às vezes tem ideias que surgem assim do nada, né? E às vezes você sente e fala, não, eu vou, não sei o que, vou pesquisar. Aí você começa a pesquisar coisas que você está interessado naquele universo, na simbologia daquilo. Eu gosto muito de elementos simbólicos, né? Assim, ancestrais. Então, são muitos processos diferentes. Tem uns que às vezes é no experimentar, né? Às vezes eu sento na minha bancada ou sento aqui no ateliê, começo a mexer no metal, começo a mexer na cera, começo a mexer na pedra e aí vem várias ideias. E tem uns que é de pesquisa, então eu começo a pesquisar sobre o simbolismo daquilo, sobre da onde vem, quais são as formas, quais são os desenhos, e aí vem uma coisa. Ou também quando eu tô assim no meio de um caos e aí vem uma ideia. Que legal. E é isso, e eu acho que também a natureza, de alguma maneira, quando eu vou para a natureza, não é que vai surgir a ideia, mas eu acho que às vezes me esvazia de uma forma e de conexão e que surge. Então, ou se eu vejo uma forma na natureza, porque eu sou muito encantada com a natureza, assim, né? Com todas as Sim. formas, eu vejo, outro dia uma amiga minha falou isso pra mim, assim, a gente tava junta numa cachoeira e eu vi um negócio assim, e a gente tava já alguns dias juntas, né? E eu ia fotografando umas coisas, eu adoro tirar foto também, vou tirando foto daquilo, disso, não sei o quê. Aí ela, nossa, Sá, é impressionante, né, o seu olhar. Você vê cada coisa, porque tipo, eu ia parando e vendo umas coisas assim. Então é isso, às vezes eu fico olhando para uns micros, assim, para o macro, para o micro, e vou vendo as formas, e vou me encantando, vou vendo cores, formas, e vou transformando isso, e isso me inspira também. Que legal. Então, a partir dali, por exemplo, nesse dia que eu estava com ela, já me surgiu uma ideia que está na minha cabeça para fazer. Então, eu já comecei a desenhar, já peguei, já não sei o quê. Então, é muito orgânico. Que Precisa legal. tomar cuidado para não se perder muito, né, Beni? Porque É, senão você fica num mundo criativo de mil total. ideias, né? Você acaba, Aí tem que trazer para você prática. acaba a partir, né? Você falou, minha criação é muito orgânica, mas você também acaba procurando fazer cursos ou buscar especializações em coisas que você não tem, ou você vai num processo muito mais de buscar referências e numa pesquisa mais em casa. É, eu, na verdade, cursos, confesso que não fiz muito, é isso. Eu sempre fui muito autodidata e de experimentar. É, eu fiz um curso de 3D, que esse não tinha como, de 3D, fazer joia em 3D, e de técnica em cera perdida. Então, Oi? são duas Como é? técnicas. Cera perdida? Cera perdida. Você esculpe na cera a peça e aí depois você funde e depois de fundir, aonde estava aquela cera que foi derretida, vai injetar metal e a peça vira em metal aquela peça que você fez na cera. Então você tem
a moleza da cera, a maleabilidade da cera, coisas que na prata às vezes ela é dura, então é diferente, cada técnica tem uma coisa. O 3D eu não gostei muito, porque eu sou um pouco ansiosa quando eu começo a fazer, eu quero ver, sabe, tomar forma aquilo. E o 3D leva um tempo, você fica vendo aquele negócio, então para mim é a técnica que eu acho um pouco mais difícil e maçante e menos prazerosa no fazer. Porque não tem o manual de mexer ali com a mão, você tem que ficar muito no computador. Uhum. E é isso, demora pra você ver, gente do céu, o resultado, sabe? Demora muito. Mas eu fiz coisas bem legais. Eu acho que a técnica é muito boa. Às vezes entra uma coisa meio caretice, não sei o quê, mas dá pra você usar também, sabe? Às vezes você entra numa coisa muito certinha, porque a forma fica muito certa. Mas eu acho bem legal também, bem legal mesmo, assim. E legal que Gosto bastante. você falou aqui da sua proximidade com as pedras, né? Que você veio redescobrindo as pedras, reconectando. Até tenho um aqui hoje que é a pedra pra gente, sei lá, a pedra que me chamou para trazer hoje, que é a celestita. Essa pedra é linda, também da cor dela, Linda, azulada. ela tem uma cor azul celeste, assim, né? Ela é muito, muito linda mesmo. E aí, tava com vontade de. Ela é uma pedra que eu tô várias vezes usando ela nesses tempos aqui, né? Ela é uma pedra que tem essa corzinha leve, leve, né? E ela remete a essa coisa mais elevada, né? Uhum. Você criou uma Então é. aproximação muito maior com os cristais, né? Com essa coisa de entender mais as pedras e toda a potencialidade que as pedras têm. Você dedicou um tempo para esse estudo ou isso está vindo também naturalmente? Tipo, cada pedra que você, putz, com essa pedra eu estou me conectando, deixa eu entender um pouco mais o caminho dela e o que que ela me traz. Hum, para saber mais sobre as pedras tem que estudar, né? Eu acho que tem essa coisa da conexão da pedra que te chama, tanto que na loja, quando a pessoa chega, a gente fala para a pessoa, né? Então, o que aconteceu com as pedras também é que as pessoas começaram a, a buscar muito isso nesse trabalho que a gente fazia. Então, é uma coisa que orgânica nesse sentido, assim, que eu comecei a ver que, assim, como as pessoas também estão pedindo isso, estão ligadas nisso, né? E aí é muito louco, porque você tá na loja e chega assim, mulheres, né? Chega assim, nossa, eu preciso de uma pedra para isso, para aquilo, para não sei o quê, porque eu tô isso, tô aquilo. E aí a gente sempre fala, faz o seguinte, dá uma olhada geral na loja, vê a pedra que tá te chamando de alguma forma e aí a gente conversa. E aí é muito louco, porque às vezes a gente nem fala isso também, e a pessoa chega falando, eu precisava de uma turmalina para isso, para aquilo, de repente ela pega um colar e fala, nossa, que coisa linda, de outra pedra. Que coisa linda, que maravilhoso, nossa, que maravilha, coloca e não sei o quê. Aí não é só pela beleza do colar, é a pedra. Aí a gente fala, é a pedra é a pedra que tá te chamando, olha que doido isso. Ela falou, nossa. Ela falou, deixa eu ver o que que significa, para que que é essa pedra. E quando ela vê, ela fala, nossa, mas era isso que eu tava precisando. Então ela às vezes chega querendo uma coisa e acaba levando outra, porque a pedra chamou. Então a gente fala muito isso, né? A pedra que tá chamando a atenção, né? É como se ela te escolhesse, assim, é muito louco, assim, é como uma ressonância mesmo, né? Com a sua, assim, a sua intuição, a sua ressonância que vai rolar aquele encontro e acontece isso. É muito louco de você ver, assim. Porque por mais que você tenha a intenção mental, eu quero isso para aquilo, ou que não sei o quê, de repente a outra te chama e fala, nossa, é verdade, essa pedra é que tem a ver, e é o que tem a ver com a ressonância dela, com a vibração, com a conexão e com tudo no momento, sabe? Sim. Assim, E Sara, então, é muito legal assim a gente estar falando disso das pedras, porque realmente as pessoas estão se conectando cada vez mais ainda com as pedras e com o poder delas. Mas eu queria fazer um adendo aqui, entender, porque nesse processo todo né, de chegar até onde a gente está chegando no tempo, você virou mãe, você tem hoje um grande e um pequeno. Mas nesse processo todo, como foi para você em meio a isso, a uma criação de um estúdio, a se desenvolver como designer, como foi ser mãe? Já o quê? 15 anos? Quantos anos que ele tá? ele vai fazer 15 anos segunda-feira, maior. 15 Uau! anos.
O Aaron Nossa. com 15 anos, então há 15 anos atrás, você ter sido mãe e, né, há pouco tempo também foi novamente, como que a maternidade entrou na sua vida, como quanto que te mudou no seu processo também criativo? Então, é muito louco, assim, porque eu não fui aquela mãe que parou, né, que parou, assim. Então, eu fui mãe jovem, né, então eu não sei se isso tem a ver também, sei lá, eu nem poderia parar, porque quando eu poderia se eu quisesse, mas não poderia, que eu quero dizer assim, que eu estava num processo de encontro com as coisas que eu estava fazendo, tudo indo para frente, e eu fiquei grávida porque eu queria também, assim, não foi acidente, mas eu estava muito conectada com esse meu trabalho, e isso me nutre, me fortalece, me deixa bem, me conecta comigo. Então, por mais que eu tenha tido filho, eu montei o ateliêzinho na minha casa, o ateliê na vila continuou, e foi isso, assim, e o mais louco é que, assim, agora que eu tava pensando aqui, né, que eu comecei a voltar no tempo, assim, por isso que eu dei uma gasopada. Quando eu tive o meu filho mais velho, Aaron, foi bem quando eu fui procurar a casa para abrir a loja, para tudo. Então, assim, quando o Aaron tinha 1 ano e meio, foi quando eu fui procurar a casa para a loja, para abrir a loja. Então, ele era muito novinho ainda. Eu tinha o ateliê fechado e tudo, tive ele e tudo mais, e montei o ateliê na minha casa e ficava entre lá e cá. E ele, com esse 1 ano e meio, eu falei, gente, não, vamos pra rua, vamos não sei o quê. Então eu tava num movimento muito desse, independente da gravidez e da gestação e de ter tido um filho. Então eu meio que não parei, né, digamos assim, para ser mãe, porque tem muitas pessoas, e não tô condenando nada disso, acho que cada um tem seu processo, que acabam tendo filho e tem um tempo de retirada, né? Dessa coisa de ser mãe. E eu acabou que eu virei mãe, continuei nesse bololô todo, mãe, filho, e fui dando um jeito, e levando tudo isso. E, na verdade, as coisas estavam acontecendo muito e eu estava muito nesse movimento, sabe? Eu não queria só ser mãe, né? Então, fui indo. E o outro filho tem 6 anos, o Mateu, vai fazer 7 agora, que também já nem é tão pequenininho Não. assim. É, mas ele também, aí já tava com a loja bombando, com as coisas, tudo. E aí o meu filho mais velho me pedia muito um irmão. E aí eu resolvi ter outro filho, assim, porque, nossa senhora, é uma dedicação ter filho, é muito legal, né? Tudo muito legal. É você olhar para outra pessoa e não só olhar para você, é você deixar de ser egoísta em vários momentos, que às vezes você quer fazer uma coisa e não vai dar para fazer aquela coisa, né? Você tá com seu filho, você tem o seu filho, você tem outras prioridades, não tem como. Então, nesse sentido, uma doação mesmo, é muito amor. Mas aí eu tive o Mateu e continuei na mesma pegada, assim. Eu acho que até mais, coitado. Sabe? Eu também montei o ateliê, deu 1 mês e meio, assim, que ele tava lá em casa, dava de mamar, arrumava a produção, fazia não sei o quê, ia dando um jeito, assim, né? Ia me virando nos 30 E eles com, cresceram dentro do ateliê, de certa forma, assim, você sim, no trazia. ateliê da minha casa, assim. O da vila não, porque eu acho confuso. Na verdade, eu acho confuso quando você vai trabalhar e seu filho está ali do lado, porque eu acho que eles solicitam, eu preciso de momentos de concentração, né? Então, fica do lado, lógico, quando é bebê não tem muito como. Então, você tá ali, você vai se virando, você vai não sei o quê, depois quando para de mamar e você vai conseguindo mais umas horinhas, sem ser aquela coisa assim. Aí eu já ia afastando um pouco mais esse sentido para eu ter o meu momento, né? Porque eu sempre tentei não perder esse momento, assim, esse meu momento, assim. Eu acho que as mães, assim, o que vai de conselho meu é que eu acho que as mães têm que se esforçar, sabe, de alguma maneira, para quando tem filho, tentar não perder o seu momento de conexão. Não sei como é de cada uma,
mas que seja fazer um exercício, que seja criar, que seja caminhar, que seja contato com a natureza, que seja encontrar as amigas e ficar 2 horas conversando com as amigas e depois voltar. Eu acho muito importante a gente manter a nossa individualidade, o nosso momento. Eu acho que para você ficar forte, para você mesmo, sabe? Porque é isso, quando você tem filho, às vezes você começa a entrar num turbilhão de coisas e você acontece muito isso com as mulheres. Às vezes você esquece um pouco de você, sabe? Do que é importante para você também. E é um amor grande, é uma dedicação, é um instinto. Então, acho que o meu conselho é tentar manter essa conexão consigo mesma, assim, por mais que seja mãe e tenha que se dedicar a essa vida louca que é ser mãe, né? E aí tem uma outra coisa que eu acho que é muito bacana a gente comentar aqui, que você é uma serelepe da bike, né? Não só da bike, mas do esporte. Então, você Tudo desbrava, como leve. muitas pessoas em A São menininha, né? Então você desbrava muito São Paulo, né? De bike e não é para todo mundo, não é todo mundo que se joga nessa, mas é uma coisa que é muito bacana porque você conhece a cidade, vive a cidade de uma outra forma, né? Como até a Ana Paula É, Lema está aqui, total. a gente também remava muito, a Ana Paula deve continuar remando na raia da USP, então é uma outra forma de se viver a cidade, seja na bike, seja Sim. no stand-up. Então, você optou, é uma coisa que faz muito parte ou é uma necessidade tua, do teu corpo? Na verdade, esse lance da bike, desde adolescente, assim, eu não gosto de pegar ônibus, eu acho o ônibus devagar demais, aí me dava esse negócio de ficar parado, esperando. Aí eu comecei com esse lance da bike. Não, vou de bike, vou pra faculdade de bike, vou pro colégio de bike, vou pra não sei o que de bike. E aí comecei com esse negócio da bike. Então e nunca tive muito esse medo, porque eu vejo que muitas pessoas têm medo, e eu entendo total, porque é um trânsito louco, é tudo doido, a cidade é gigantesca. Mas como eu me acostumei a isso, então para mim as pessoas não, você não tem medo, não, não tenho medo. E assim, é uma coisa que me faz tão bem, porque eu pego a bicicleta, assim, eu saio, bate aquele vento na cara, assim, eu falo, ai, que delícia. Mas seja vento poluído, né? Tanto que eu ando antes do coronavírus, eu já andava com a máscara, né? Tanto que agora, sei lá, se eu saio de bike, tô saindo muito pouco, mas quando eu saio de bike e tenho que resolver alguma coisa, e tá todo mundo de bike de máscara. Eu fico cruzando as pessoas de máscara, eu falo, gente. E eu ia por causa da poluição mesmo, que o que me incomoda muito aqui em São Paulo é a poluição. Então, o ar aqui, eu acho que para mim, é uma das piores coisas de São Paulo é o ar, assim, eu acho horrível. E quando você pedala, você precisa respirar, né? Não tem como, é o vento na cara, mas é a poluição, faz esforço físico e tudo. Então, eu sempre andei com aquele negócio na cara. E é isso, eu acho que quando você vai de bicicleta ou você vai andando, né, você sente a cidade. Por que que acontece em São Paulo? São Paulo é uma cidade que ela tem muita coisa boa também, né? Não vou falar só mal de São Paulo, né? Principalmente as pessoas, os encontros, né? Tudo que a Cultura toda gente que a tem, gente a tem. família, né? Então a gente tem muita coisa boa aqui em São Paulo. Mas as pessoas se isolam muito dentro do carro, liga o ar-condicionado, fecha o vidro e vai, e você não sente a cidade. Então, eu acho que quando você anda na cidade, quando você sai de bicicleta na cidade, você sente a cidade. Então, e você vê as pessoas. Então, o que eu acho muito legal quando eu estou de bicicleta é que eu vejo as pessoas. Eu vou de bicicleta e eu vou vendo fulano fazendo isso, ciclano aquilo. E isso vai me estimulando também de alguma forma. Parece que é uma coisa, daquela coisa de vida, né? Vai passando, e aí você vai, parece que você se torna de alguma forma mais humano, você tá vendo o outro, sabe? Essa é a sensação. Quando eu saio de carro, ligo o ar-condicionado, o som, eu vou lá assim, ó, só na curtição, tá uma delícia. Só que é diferente, você não sente, né? Então, eu acho que a bicicleta, e até gostaria de falar, assim, que hoje em dia eu acho que, nossa, tá outra coisa esse negócio da bicicleta também. Assim, eu que ando desde os, sei lá, né, desde os 15, as pessoas não respeitavam nada. Era assim, eu andava na calçada e na contramão antes, era o que eu fazia para ser seguro para mim. Hoje em dia, eu consigo andar na mesma faixa do carro, na mesma direção, no mesmo sentido. Então, existe uma consciência e um respeito das pessoas na cidade Ao maior. ciclista. Lógico, tem as ciclovias também que ajudam, mas eu acho que também é muito pouco, né? Assim, eu que moro do outro lado da ponte,
não é a mesma coisa que uma pessoa que mora ali, né, Vila Madalena, Pinheiros, Alto de Pinheiros, até Perdizes, tudo, tem várias ciclovias. Aqui não tem, eu atravesso a ciclovia atravesso a ponte sem ciclovia. Isso ainda não está perfeito, mas hoje em dia é outra consciência dos próprios motoristas e das pessoas com ciclistas. Assim, eu sinto muito isso, muito, muito mesmo. Que legal. Gosto muito. Ô, Sá, queria aproveitar aqui os nossos últimos minutos aqui, falar um pouquinho aqui dessa, né? Você trouxe a questão da experiência que a sua mãe e seu pai trouxe para você por crescer dentro de uma comunidade. Depois, no passar do tempo, você foi para a cidade e acabou tendo seus filhos. Como que hoje você vê e você tem essa coisa de, né? Toda vez você vai para Ubatuba, você tem uma ligação muito forte com a natureza. Então, como que você vê essa questão, a importância de ter tido essa infância e hoje ser mãe, o quanto que você acha nessa simbiose de morar na cidade, de estar mesclada a tudo isso, o quanto que você acha importante na educação dos seus filhos o contato com a natureza e o quanto que você, né, prioriza isso com eles. Então, eu, na verdade, assim, tenho até um pouco de aflição, né? De morar, às vezes, em São Paulo, numa cidade assim, com as crianças. Eu tento levar o máximo para a natureza que eu consigo. Às vezes, São Paulo é uma cidade que abduz muito a gente, né? Quando você tá aqui, você vai ficando, 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 é quase uma bolha. Você é abduzido para uma nave espacial gigantesca, que é São Paulo, e você fica aqui. É uma coisa super aflitiva, mas eu tento sempre trazer essa coisa da natureza. Então, e eles, quando estão lá, eles têm uma coisa bem roots mesmo. Eles só querem saber de andar descalço, só fica descalço o tempo todo. E aí eu desencano, falo, desencana. Até a noite tomou banho, tá descalço, tá tudo bem. Desencana, deixa, é bom, tá descalço, tá, né? Então, assim, eu tento trazer a natureza para eles, assim, o contato mesmo, eles, assim, você pode trazer com convívio aonde você leva e não sei o quê, mas aí a busca é deles, né? Na verdade, gostar ou não gostar e tudo. O meu menor gosta bastante. O mais velho, hoje em dia, ele não tem. Até fala, vamos comigo para fazer. Ele, mas pra que eu. Cara, para olhar a natureza, para apreciar, para ficar ali, para respirar, para não sei o quê. E adolescente é engraçado, porque adolescente também não tem muito essa. Eu acho que as consciências vêm depois, assim, de realmente o que, né? Às vezes você tá ali só vivendo, só, né? Uma coisa meio. Mas eu tento trazer o máximo que eu posso dessa, né? A fogueira, tá na floresta, vamos caminhar nas pedras. Então a gente sai para caminhar nas pedras e vai caminhando. É, Eu tento trazer dessa maneira, assim, do que eu consigo, né? Na verdade. Mas São Paulo é uma cidade que realmente você tem que fugir dela para conseguir isso, né? Porque senão você fica abduzido aqui mesmo e também tem pessoas que não são tão ligadas à natureza assim, né? Isso eu tô falando geral, não tô falando nem dos meus filhos nada. Então, também não precisa se sentir culpada essas pessoas que não têm essa ligação com a natureza, né? Eu tenho, você tem, né? E a gente conhece muita gente que tem, mas também não tem problema não ter, né? Porque tem gente que gosta mesmo muito daqui, dessa coisa urbana daqui, né? Que não tem a necessidade. Eu tenho a necessidade de sair de São Paulo, porque senão, Senhor do céu, sabe? Assim, é uma coisa de necessidade mesmo. E essa sua. Ah, e. Fala, ah, pode falar. não, pode falar, fala. Não, eu ia te perguntar um pouco mais sobre as pedras, assim, porque se você voltou para Goiás e para Pirinópolis depois com esse olhar mais aberto sobre os cristais. Sim, na verdade lá. Ou nem lá, digo, qualquer outro lugar que você. Assim, essa conexão, ela já vem essa conexão maior, essa vontade de aprender mais, tanto que o ano passado teve um workshop na Soul Soul que eu comecei a organizar, que é o Eu Sou Soul, e que teve dois workshops até com o Eduardo Mello, que é um super entendedor de pedras, ele é muito legal, ele tem muita propriedade para falar. Então, foi muito legal. Então, essa conexão, na verdade, vem independente, sabe? Assim, e quando eu vou lá para Piri, lá para Terra, que é o lugar, eu
eu acho que não é diferente do que está sendo aqui, do que está sendo ali, sabe? É uma coisa, eu acho que independente até do lugar, sabe? Veri? É uma coisa que eu já me conectei e o olhar eu acho que esse olhar de olhar para onde você estava quando criança, diferente, ele já faz tempo que eu olho, assim, sabe? Porque acho que quando você amadurece, você olha para sua vida no passado, para sua infância, aí você já começa a perceber um todo. E hoje sei lá, eu fiquei com vontade de falar de umas pedras aqui, que foram as pedras que na hora eu falei, ai, nossa, e se a Veri começar a me perguntar das pedras, né? O que que ela vai perguntar? Aí eu. Engraçado essa ansiedade que as pessoas ficam, tipo, o que que a Viri vai me É, mas perguntar? de live também, né, Veri? Mas eu falei, cara, se a Veri me perguntar de alguma pedra, que pedra que eu falaria? Que são tantas pedras, né? Aí eu falei, deixa vir natural, né? Eu falei, deixa vir. Aí me veio algumas pedras. E nisso eu até anotei um negocinho de cada uma dessas pedras e eu achei muito louco que as pedras que vieram na minha cabeça são mais de 5.000 cristais que existem, né? Vieram essas pedras e são pedras que eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, sabe? De alguma forma que eu acho que é um momento muito difícil que está todo mundo passando, mas que eu estou tentando tirar ele como um grande aprendizado. Apesar de toda a dificuldade, né? Ainda bem que estamos bem, que não adoecemos, né? Nada disso, mas a gente está sendo obrigado a ficar conosco mesmo, né? Com quem está em volta, com a gente mesmo, né? Então, Mostra uma dessas que você escolheu, porque a gente não tem muito tempo, então escolhe uma para nos mostrar. na verdade, eu peguei, ó, eu peguei a cianita azul, a celestita, que foi essa que eu fiquei com vontade de trazer ela só para trazer, que é uma pedra que ela tem uma vibração muito elevada e muito leve. Eu acho que a gente está precisando de muita leveza agora. Não adianta a gente querer ficar pensando no ruim, em coisas ruins, não falar de coisas ruins, não falar das coisas boas, não é querer se enganar, mas é querer mudar a vibração. Vamos mudar a frequência e a vibração para uma coisa boa e leve. Então, por isso que eu tô direto com ela e eu trouxe ela aqui. Foi a pedra que eu fiquei com vontade de colocar do meu lado para falar com você. Que bom. Aí eu peguei a cianita azul e aí eu fui ver lá direito o que que era. Ela é muito boa para alinhamento mental, né? Então, assim, a pergunta é, o que que você está assistindo, do que você está se alimentando, o que que você está pensando? Então, a cianita, é uma pedra que vem muito, muito, muito com isso, e vem com essas perguntas. Então, para as pessoas refletirem sobre isso, sabe? Assim, porque se você pensa em coisas ruins vão entrar no seu sistema mental e vai ser mais difícil. Outra coisa foi. Qual foi a outra? Foi o quartzo verde, que veio também na minha cabeça. E ela é uma pedra que ela é uma pedra de cura. É uma pedra que é revigorante, muito revigorante, ela é de vitalidade, de saúde, de oxigenação. Então, eu achei engraçado, porque a importância desse momento, né, da gente se manter o nosso vigor, oxigenar, respirar, porque é isso, né, um monte de problemas, BOs para resolver o tempo todo. Então, o Eduardo Melo Pescara, ele é cristaloterapeuta, naturólogo, blá blá blá, e ele usa muito essa pedra para recuperação de pessoas após traumas e desgastes. Então, assim, que seja físico ou emocional. Então, eu acho que todos nós estamos passando por desgastes muito grandes, né? Emocionais, principalmente, né? E físicos. A primeira pedra que você falou, ela está perguntando aqui, a Ana Luísa, qual que é o nome da primeira pedra? Celestita, né? A celestita é essa daqui, que é a da leveza, que é a pedra Tá, que elevada. perguntando aqui. Sá, eu E vou a cianita azul foi finalizar. a segunda. Desculpa, a gente, Não, tudo infelizmente, é bem. 1 hora. O nosso tempo está acabando aqui. A gente tem mais 1 minuto só para finalizar. Então deixa eu só falar mais uma coisa, falar só da larimar, que é uma pedra azul e que é uma pedra que ela é uma pedra que é um cristal que ele pede muito para a gente viver no fluxo, viver, se entregar no fluxo da vida, sabe? Deixar que a vida mostre o caminho. Então acho que esse momento está pedindo muito isso da gente também, sabe? Aceita, vem no flow e se trabalha para as coisas ficarem elevadas de alguma forma, Bom, entendeu? a Sátia sempre está fazendo uns vídeos no canal dela, ali na Soul Soul, vocês podem conferir. Essa live vai ficar salva aqui no direto, mas também vai para o
YouTube depois. Se você quiser ouvir, você pode ouvir como podcast. Agradeço todo mundo que veio. Te agradeço muito, Sá, por ter vindo. Em breve a gente traz mais coisas da Soul Soul por aqui também. Obrigada, Sá. Tá bom, beijo. Foi ótimo. Obrigada. A gente vai Tchau. falar mais de cristais nas próximas vezes. Tá bom. A gente falou um pouquinho. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Beijo.